Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre reparo em cerâmicas com resinas compostas, tá? Cerâmicas fraturadas. Então, esse aqui, gente, é o protocolo que nós utilizamos, tá? Primeiramente, nós biselamos levemente a região da fratura com uma ponta diamantada de granulação fina. Depois, a gente aplica cuidadosamente um jato de óxido de alumínio, de preferência de 27 micrômetros, 25, 27 micrômetros. Se for de uma granulação maior, como por exemplo 50, faça isso com mais cuidado, tá? Porque ele é mais abrasivo. Depois, você aplica cuidadosamente o ácido fluorídrico apenas na cerâmica. Não deixe o ácido fluorídrico, eventualmente, ir em contato no esmalte, tá? E principalmente na dentina, tá certo? É só na cerâmica fraturada, tá? E utilize o ácido fluorídrico com muito cuidado, tá certo? Depois você lave abundantemente, também com muito cuidado, não deixe espirrar nos tecidos moles do paciente, na pele, nos olhos principalmente, porque é um ácido muito agressivo, tá bom? Depois de lavar abundantemente, depois de secar, você condicione se eventualmente tiver esmalte e dentina exposto, tá? O esmalte por 30 segundos, a dentina por 15 segundos, e depois o ácido fosfórico você também esfrega na superfície da cerâmica para poder remover detritos que eventualmente tenham ficado ali em função do condicionamento com o ácido fluorídrico, tá ok? Depois você lave bem com spray durante 15 a 30 segundos, isso é muito importante. Seque aquela superfície e procure silanizar apenas a cerâmica, tá certo? Mesmo que você utilize depois um adesivo que tenha o silano incorporado na sua composição, você deve executar a silanização separadamente em primeiro lugar, tá? Então é muito importante que você silanize numa etapa própria, numa etapa separada. Não confie apenas naquele silano que eventualmente esteja incorporado no adesivo que você venha a utilizar, tá bom? Depois disso, você aplica o adesivo. Eu gosto muito de usar só um bonde, uma resina hidrófoba, se não tiver dentina envolvida, tá? Aí você afina bem, se for adesivo, você evapore bem o solvente, afine bem aquela película e se não tiver dentina envolvida, você não precisa polimerizar, tá? Você pode passar diretamente para a aplicação das camadas de resinas restauradoras, tá bom? Então agora eu vou passar para vocês o que acontece na superfície da cerâmica durante esses processos, tá? Um esqueminha que eu montei aqui só para a gente poder entender melhor. Então, quando você faz o jateamento com óxido de alumínio, você cria algumas pequenas retenções, mas mais para fazer uma limpeza, para criar uma superfície mais homogênea, tá? Depois nós vamos condicionar com ácido fluorídrico, normalmente que nós temos no mercado de 10 a 9%. Nessa concentração, a gente vai condicionar as cerâmicas feldspáticas por 90 segundos e as de silicato de lítio por 20 segundos, tá? Depois nós vamos observar que esse ácido, ele promove micro-retenções na superfície da cerâmica, tá? Nós vamos lavá-lo abundantemente e esses resíduos, esses detritos que às vezes ficam principalmente nas cerâmicas feldspáticas, eles devem ser removidos esfregando ácido fosfórico, tá? Durante 60 segundos e depois lavando abundantemente, tá? As cerâmicas de silicato de lítio não geram tantos resíduos assim, tá? Depois nós vamos silanizar a superfície da resina. O silano pode ser não hidrolisado em 2 frascos ou já pré-hidrolisados em frasco único, tá? 2 camadas, 60 segundos, a gente espera 5 minutos na temperatura ambiente, depois seca com jato de ar ou aplica calor durante 1 minuto através de um pequeno secador de cabelo, por exemplo, tá bom? O silano ele permite a união química entre a cerâmica e a resina, melhora a molhabilidade da resina na cerâmica, e ele deve ser realizado imediatamente após o condicionamento ácido com ácido fluorídrico na superfície da cerâmica, tá bom? Lembrando que o calor ele pode potencializar a ação do silano. Aqui são os adesivos que eu gosto de utilizar, as resinas hidrófobas, tá? Que é esse frasco aqui do single bond multiuso da 3M, ou esse aqui, o segundo frasco do Clearfield SE Bond, pode também ser o segundo frasco do OptiBond FL, também funciona muito bem, lembrando de afinar e normalmente a gente não polimeriza, tá?
Só para a gente entender o que acontece quando a gente passa o silano na superfície da cerâmica. Por que ele é importante? Porque o silano ele é uma molécula bifuncional, tá? De um lado ele tem um radical sílico funcional que vai se unir à fase vítrea da cerâmica e do outro lado um radical organofuncional que vai se unir à resina, tá? Então é muito importante fazer a silanização, tá? E depois nós vamos colocar a nossa resina restauradora de forma que, se não polimerizou previamente aquele adesivo, você cria apenas uma única superfície, porque quando você aperta a resina sobre o adesivo, ela penetra parcialmente naquelas micro-retenções, tá certo? Então, esse é o protocolo que nós utilizamos para reparar uma cerâmica com resinas compostas. E aqui um caso clínico que eu quero mostrar para vocês. Essa paciente chegou até nós com 4 facetas nos incisivos superiores, reclamando que não tinha gostado do resultado. E realmente, quando nós removemos aquelas cerâmicas, os preparos eram muito extensos, era praticamente uma coroa de, vamos dizer, de 3/4, né? Praticamente isso. Mas nós fizemos as novas facetas, tá certo? Esse aqui é o resultado, como ela chegou, como finalizou, pós-operatório imediato, assim que nós fizemos a cimentação. E depois de 7 anos, a paciente retorna com uma fratura na borda incisal. Olha aqui, ó, tá? Essas fraturas, elas não ocorrem à toa. Se vocês forem lembrar, lá no início, nas primeiras imagens que eu mostrei dessa paciente, vocês poderiam perceber que ela tinha um aparelho ortodôntico na região inferior. Quando nós começamos a fazer o trabalho, ela já tinha uma contenção nos dentes inferiores, uma contenção fixa, que durou apenas 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, essa paciente perdeu a contenção, ficou sem, os dentes inferiores mudaram de posição e olha o que aconteceu aqui. Esse dente inferior não era assim, tá? Ele passou a pegar naquela região e ocasionando aquela fratura. Aquela situação típica, né? O paciente chega e fala, nossa, acordei de manhã, o dente estava fraturado. Por causa disso, tá certo? Agora, o que a gente faz? Eu vou trocar essa faceta inteira. Vocês lembram a extensão do preparo que era? A destruição coronária que esse dente já tinha? Então, e outra coisa, depois de 7 anos você vai fazer uma única faceta nesse central apenas, é muito difícil você conseguir acertar a coloração, o valor, o formato com relação às demais facetas. Aí você fala assim, então vamos trocar os 2 centrais. Está só piorando, na minha opinião, né? Quer dizer, ao invés de você destruir um pouco mais um dente, você vai destruir 2. Ou seja, nesse caso aqui especificamente, com certeza, o reparo é a melhor opção. Só que se a gente for prestar atenção, você percebe que essa borda incisal é uma borda incisal que tem um halo bem característico, né? Que nós vamos ter que reproduzir. Olha ali, a fratura, ela criou um ângulo muito vivo, tá? Então, olha aí, com uma ponta diamantada de granulação fina, nós estamos fazendo como se fosse um bisel. Depois disso, nós vamos fazer o jateamento com óxido de alumínio. Vocês vão ver a diferença que dá na superfície da cerâmica. Olha aqui, ó. Quando você jateia com óxido de alumínio, olha, fica bem mais homogêneo. A gente removeu um pouco do glaze da cerâmica ao redor da fratura. Agora a gente vai usar um ácido fluorídrico, tá certo? Pelo tempo recomendado, 90 segundos, nesse caso, é uma cerâmica feldspática, tá? Vamos lavar abundantemente, depois nós vamos esfregar o ácido fosfórico para limpeza, tá certo? Secamos bem aquela superfície, aplicamos o silano, olha como é que o silano espalha, né? Espalha e já vai, olha ali, olha, ele já vai evaporando muito rapidamente, a gente deixa, tá certo? Os 60 segundos ou 5 minutos, né? Dependendo se você vai usar calor ou não. Depois aqui nesse caso especificamente a gente usou um adesivo, poderia ser uma resina hidrófoba, esse aqui é um caso mais antigo. Nesse caso nós polimerizamos, normalmente nós não fazemos isso. E aí nós colocamos, nós vamos fazer uma restauração incremental. Não adianta eu usar apenas uma única camada de resina ali. Por quê? Porque essa borda incisal dessa cerâmica tem um halo muito evidente. Se eu for colocar, por exemplo, apenas uma resina, por exemplo, uma de corpo, que poderia ser da Forma, poderia ser da Z350, ela funcionaria numa faceta, numa cerâmica que fosse mais monocromática. Mas nesse caso aqui, especificamente, eu vou ter que fazer uma estratificação. Então, eu vou usar uma resina, tá? Acromática, branco-leitosa. Nesse caso aqui, eu usei a da Micerium, tá? A esmalte universal número 3, tá certo?
Olha ali, ó, eu fiz, já procurando não deixar excesso na palatina, fiz uma borda incisalzinha ali, olha, tá vendo? Para já criar um halo nessa região, polimerizo, depois eu vou usar uma resina bem opalescente, bem translúcida, nesse caso, a Transparent da Stellite Ômega, tá? Transparente da Stellite Ômega, e depois eu vou colocar uma camada de esmalte B1 da Stellite Ômega, tá? Stellite Ômega porque é uma resina que te permite um polimento muito bom, muito bacana. Poderia ser a Renamel também. Então, olha aqui, já finalizando a nossa restauração, depois nós vamos fazer, depois bem polimerizada, né, cada uma dessas camadas, nós vamos fazer o acabamento e polimento. Discos de lixa, borrachas, tá? Aqui eu estou fazendo, arrumando um pouquinho a anatomia, tá certo? Depois passando a borracha de novo. Nesse caso, a gente usou a Enhance, depois a Pogô. Aqui uma borracha da Ive, que já dá praticamente um polimento. Depois eu fiz um polimento final, olha aqui, olha, com um disco de feltro e pasta para polimento. Primeiro, uma pasta de polimento para cerâmica, Porcelize, da Cosmedente, e depois a Enamelize, que é uma pasta de polimento para resina, tá? Então, primeiro eu usei uma de granulação, que é uma pasta um pouco mais abrasiva, mas que já dá um brilho bem bacana, principalmente na cerâmica, e depois, para finalizar, uma pasta de polimento para a resina, tá? Então, o Porcelize e depois o Enamelize, ambos da Cosmedente, tá ok? Depois, para fazer o ajuste oclusal, a gente sempre faz, preferencialmente, com uma borracha, tá? Não me interessa, nessa situação, passar uma broca, que seja multilaminada, que seja diamantada de granulação fina. Eu não tenho esse interesse de fazê-lo nesse momento. Apenas uma borracha abrasiva, ela já é o suficiente para que você possa fazer o ajuste oclusal. E evidentemente que nós vamos ter que tirar aquela pontinha daquele dente inferior, porque senão qualquer coisa que você coloque aí vai fraturar novamente, tá? Então olha aqui, eu estou fazendo o ajuste da melhor maneira possível, mas depois nós vamos remover aquela ponta daquele incisivo inferior, tá bom? E tá aí o resultado finalizado, tá certo? A gente conseguiu um efeito opalescente incisal bastante semelhante ao da cerâmica original da paciente, tá bom? Então, fica aí a dica. Valeu, pessoal, um abraço.